Relaxamento capilar. A verdade precisa ser dita, né, minha gente? Quem nunca pensou em fazer esse procedimento? Eu me chamo Blenda, sou especialista em cabelos naturais e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Vamos lá! Com o relaxamento capilar surgem muitas dúvidas. Eu sempre ouço essa pergunta: Blenda, o relaxamento vai alisar a longo prazo? Ele consegue fazer uma soltura de cachos mais natural? Tem gente que me pergunta até se eu acredito que o relaxamento vai hidratar o cabelo. Gente, primeiro de tudo, o relaxamento é uma química. Ele resseca o cabelo, ele danifica, retira massa do fio, fragiliza. Com isso, você pode ter sim mais quebra. É um cabelo que está constantemente mais ressecado. Ele realmente abre o fio, sabe? Você perde um pouco mais esse efeito encolhimento que a gente sempre tem, né? Mas a que custo? Então hoje eu vim falar para vocês tudo sobre o relaxamento capilar, porque se vocês quiserem fazer, que façam consciente, porque é importante que vocês saibam tudo que pode ocorrer para depois você não ficar com aquela frustração, porque às vezes vem uma promessa muito falsa de que vai fazer bem, que é só benefícios. E na verdade não é isso, gente. O relaxamento tem muitas consequências e hoje eu vou te falar cada uma delas. Mas afinal, o que é que o relaxamento faz no nosso cabelo? Eu vou te explicar tintim por tintim. Gente, o fio ele é composto de medula, cutícula e córtex. O relaxamento ele vai abrir as cutículas do seu cabelo para conseguir agir lá no córtex. Lá no córtex ele vai mexer sim nas proteínas do seu fio, ele vai destruir as pontes de sulfetos que são responsáveis pela estrutura do seu cabelo. Então assim, se seu cabelo é cacheado, o responsável por isso são as pontes de sulfeto. Quando o relaxamento entra no córtex, ele vai destruir essas ligações. E são ligações que não se refazem. Então, a partir do momento que você fez um relaxamento, aquele fio vai continuar daquele jeito sempre. Se você quiser o seu fio natural novamente, você tem que passar pela transição capilar, que é deixar ele crescer todinho de novo. Porque sim, o relaxamento vai alisar o seu cabelo permanentemente. Ah não, Blenda, mas eu fiz só para ter uma soltura de cachos. Então, essa soltura é permanente. E a longo prazo, o seu cabelo vai sim perder muita proteína, porque as cutículas foram abertas excessivamente e elas não se fecham tanto quanto elas eram antes. Então, a longo prazo, você vai ter sim um cabelo mais danificado. Gente, por mais que sempre surjam químicas, uma nova proposta de relaxamento capilar, que é uma novidade, que é só uma soltura de cachos, que é uma cachoterapia, todos eles são químicas e geralmente é à base de guanidina, tilglicolato ou hidróxidos, às vezes de sódio ou de cálcio. Então, assim, são alisamentos que estão no mercado há muito tempo, a gente já sabe como eles funcionam e são sempre químicas. Tudo bem, vai ser uma redução de volume, se você busca isso, ok, é uma redução de volume, mas é uma redução às custas da sua saúde capilar. Vai abrir curvatura? Sim, mas também às custas da sua saúde capilar. Então, se você for fazer, esteja sempre ciente. É sempre uma química. Não existe nenhuma forma de abrir a curvatura do seu cabelo de forma natural, de reduzir muito o volume do seu cabelo naturalmente. Não, tudo isso é feito quimicamente. Por mais que te digam, não é uma química que vai agredir o seu fio, é uma química vegana. Gente, é tudo química. Tudo vai modificar a estrutura do seu fio e a longo prazo você pode ter sim um cabelo totalmente alisado e muitas vezes quebrado. E assim, eu sei que muita gente não quer acreditar que o relaxamento vai alisar a longo prazo e vive com aquela dúvida de mas e se eu deixar só um pouquinho de tempo? Porque geralmente ele vem pedindo para você deixar agir uns 40 minutos e tal. Aí a pessoa se pergunta, se eu deixar agir só uns 5 minutos, será que ele vai dar só um sustinho? Será que ele vai só soltar um pouco a curvatura do meu fio? Mais uma vez, é uma química. Então, se você deixar pouco tempo, mesmo deixando pouco ou muito tempo, ela vai fazer alguma coisa ali naquele fio. E a depender de como você está aplicando, se for uma aplicação errada, mesmo pouquíssimo tempo já é o suficiente para fragilizar demais o seu cabelo. Vai haver a soltura de cachos. E o que acontece? Aquele fio que já teve as suas ligações de sulfeto rompidas não vai voltar. E quando você fizer o retoque, né, porque geralmente a raiz cresce natural, então você vai fazer o retoque. Quando você faz o retoque, acaba que vai ficando química em cima de química. Por mais que você aplique só na raiz, aquele produto vai ter contato com a parte de baixo do seu cabelo que já recebeu
essa química anteriormente. Então, a longo prazo, você vai ter um cabelo que vai ficar cada vez mais aberto até o momento que ele fica praticamente liso. Porque, gente, uma coisa, coloque na cabeça de vocês, que a ponta, na verdade a raiz, sempre vai virar ponta. Então, se você quer ter uma raiz baixinha, você aplica o produto, essa sua raiz que ficou bem baixinha vai virar sua ponta. E quando ela chega lá na ponta, ela vai ficar muito ressecada, bem espigada, aquelas pontas que você vê que elas realmente espetam assim. Isso vai acontecer. Por mais que você cuide muito do cabelo, a tendência é que as suas pontas fiquem muito fragilizadas quando você faz esse tipo de procedimento. E uma dúvida que muita gente tem, se é verdade ou se é mentira, é a questão de que o relaxamento causa uma porosidade excessiva. O relaxamento pode causar o scab hair. Sim, gente, como ele é uma química e é agressiva, ele vai causar, sim, um ressecamento excessivo, vai causar uma maior porosidade e, a depender do tipo de cabelo, do couro cabeludo, você pode ter, sim, o scab hair. Ah, mas o que é o scab hair? O scab hair é um cabelo que ele tem a sua estrutura muito danificada. Ou seja, quando você faz o relaxamento, você agride muito o seu couro cabeludo. E aí, muitas vezes, você mexe ali com as glândulas sebáceas. E o seu fio já nasce sem essa lubrificação natural. Então, um fio sem aderência, ele não forma direito os cachinhos, por mais que você cuide muito, é um cabelo que fica com a aparência até um pouco plastificada. Porque ele tem essa falta de lipídios, é um cabelo mais fragilizado. E assim, é muito complicado de você resolver o scab hair. Geralmente você tem que cuidar desde o couro cabeludo e é como se fosse uma nova transição para você se desfazer daquele cabelo com scab hair. E falando em couro cabeludo, eu sei que muita gente quer, quando faz o relaxamento, quer ter aquela raiz impecável, quer ter aquela raiz bem baixinha e quer que o procedimento seja muito bem feito para que ela não precise retocar tão cedo. E o que acontece? Nisso, o seu couro cabeludo é muito afetado. E você pode sofrer queimaduras químicas que vão gerar feridas, você pode desenvolver dermatite por conta desses procedimentos. Isso pode sim atrasar o seu crescimento, fazer com que você tenha uma queda capilar, fazer com que você perca muitos fios antes do que devia, porque assim, é uma agressão muito grande ao seu couro cabeludo. Se a pessoa já tem predisposição, eu não indico de forma alguma que você faça esse procedimento. Se você tem predisposição a ter dermatites, se você já tem uma pele muito sensível, eu não te indico fazer relaxamento de forma alguma, porque vai sim piorar uma questão que você já tem e vai fragilizar muito o seu couro cabeludo. Então, gente, se você for fazer o relaxamento, faça ciente de tudo isso, que é um processo que vai sim fragilizar o seu fio. Então, se você for fazer e já tiver com o cabelo muito fragilizado, já tiver com ressecamento excessivo e quebrado, você tem que cuidar desse cabelo antes de realizar esse procedimento. Não vá achando que o relaxamento vai hidratar o seu fio, porque ele não vai, gente. Quem te diz isso está mentindo. Relaxamento não é tratamento, relaxamento é química e ele precisa que você esteja com o seu fio saudável para que você tenha um resultado melhor. Então, não importa o que aconteça, você tem que estar sempre cuidando do seu cabelo. Se você for fazer relaxamento, tem que cuidar. Depois de fazer o relaxamento, também tem que cuidar. Aí o cuidado tem que ser dobrado, porque senão você vai perder os seus fios e isso você não quer. Então, faça ciente. E assim, o que acontece muito? Às vezes a pessoa tem uma química anteriormente e não informa um profissional. É claro que o correto é sempre fazer o teste de mechas, né? Mas também informe tudo que você fez no seu cabelo para o profissional que vai fazer essa aplicação, porque essas químicas de relaxamento geralmente são muito incompatíveis com outras. Então, às vezes você tem um tonalizante, você nem imagina que ele pode dar reação com o produto e aí você pode ter um corte químico. Então, informe sempre se tem relaxamento, se já teve coloração, se já teve descoloração, se tem tonalizante, fale tudo. Seja um livro aberto para o seu profissional, porque isso é muito importante para um resultado melhor. Ah, Blenda, mas eu já fiz o relaxamento, agora eu quero cuidar do meu cabelo. Então, gente, o cabelo que tem relaxamento, ele realmente fica mais enfraquecido. Lembra que eu falei que as cutículas se abrem? Junto com isso, você vai perder massa. Você também vai perder lipídios e hidratação. Então, quem tem um cabelo que é tratado quimicamente, precisa sim repor tudo isso. Você também tem que fazer umectações. Se você não faz, tem dúvidas como é que faz uma umectação correta, o que utiliza. Eu fiz um vídeo muito completo sobre isso. É só clicar no card que você vai conseguir assistir um conteúdo riquíssimo sobre óleos, manteigas vegetais. E isso vai te ajudar muito a manter o seu cabelo saudável,
mesmo tendo um relaxamento, tá? Então corre lá e vai dar uma olhadinha. Tem que fazer sim a umectação, tem que fazer reconstrução. Reconstrução é uma etapa muito importante para você, porque a massa desse cabelo tem que estar sempre sendo reposta, para que ele não quebre e não fique muito enfraquecido. Então, reconstrução também é uma etapa bem legal. E a acidificação, porque imagina que seu cabelo teve as cutículas muito abertas e você precisa controlar essa porosidade. A acidificação também é uma etapa muito importante e eu também tenho um vídeo sobre ela. É só clicar no card que você também vai encontrar um conteúdo maravilhoso sobre esse assunto, tá? Então é isso. Se você for fazer o procedimento, cuide muito bem desse cabelo para que você consiga ele ter o mais saudável possível. E uma dica extra, gente. Faça o corte pelo menos a cada 6 meses para que essas pontas não fiquem muito espigadas. O corte também é muito importante para manter esse cabelo mais saudável. E faça sempre consciente de que é sim uma química. Não existe nenhuma forma de você mudar a estrutura desse fio sem envolver uma química por trás, gente. Felizmente é essa a verdade. Mas se você quer fazer, já tem todo esse rio de informações para que você faça com mais segurança e tenha um resultado melhor, né? Agora, uma questão muito importante, gente, o fator encolhimento é o que leva a maioria das pessoas a realizar o relaxamento. Gente, o fator encolhimento, que é basicamente isso daqui, ó. Meu cabelo tá desse tamanho, mas quando eu estico, ele vai mais embaixo. E esse é o comprimento real dele, tá tudo bem. Mas ter fator encolhimento é totalmente normal, gente. É sinal até de saúde do cabelo, porque se o cabelo tá enrolando, significa que ele tem sim a massa muito estruturada, que ele tem sim muitos lipídios, então ele está definindo bem. Faz parte, fator encolhimento faz parte do cabelo cacheado. Um cabelo cacheado sem fator encolhimento seria um cabelo liso, porque se você pega uma mola e tira todo o fator encolhimento dela, vira o quê? Vira um fio liso. Então, vamos aceitar o nosso fator encolhimento. Eu sei que às vezes é chato, você queria ter o cabelão, mas o fator encolhimento te atrapalha, mas, gente, é uma característica do cabelo natural. Então, vamos aceitar esse fator encolhimento, que isso vai te ajudar muito, vai acalmar muito seu coração. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta aqui se você fez relaxamento, se você pensa em fazer, comenta aqui também, que eu fico muito curiosa de saber dos relatos de vocês.